Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos. Para a gente é sempre uma alegria poder retornar à tribuna, trazer um pouquinho da doutrina espírita, um pouco sobre o Evangelho de Jesus, aquilo que a gente compreende ainda muito pouco, né? Mas compartilhar com os irmãos. Então, a temática, ou o título da nossa exposição da noite é a transição para um mundo regenerado, né? Transição para um mundo regenerado. Provavelmente os irmãos já ouviram falar, de um modo ou de outro, sobre esse tema, né? O que seria a transição, o que seria um mundo de regeneração ou um mundo regenerado. Então a doutrina espírita ela nos traz muitos subsídios, muitas informações a esse respeito, especialmente lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Até separei um trechinho pequeno aqui para fazer uma leitura, uma mensagem do Espírito de Santo Agostinho, né? Na obra A Gênese, também no capítulo 18, traz muitas informações das quais nós falaremos um pouquinho aqui. Depois, quem quiser aprofundar, então, capítulo 18 de A Gênese, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo e algumas outras obras espíritas também, mas esses são os mais conhecidos aí, dos quais se poderão tirar mais informações, né? Então, a doutrina espírita ela nos fala dessas gradações evolutivas, né, na caminhada dos espíritos, já que somos espíritos, né, e estamos em permanente evolução. Nós temos o nosso campo de ação, vamos dizer assim, os locais, os mundos onde transitamos, vivenciando as experiências, né? Então, os espíritos superiores nos dizem que há sempre uma compatibilidade entre o mundo em que habitam as criaturas com o estágio psíquico, o estágio intelectual, moral dessa criatura que ali está habitando, né? E essa condição evolutiva da qual ele se encontra está diretamente relacionado com as conquistas que ele angariou, com tudo aquilo que ele aprendeu ao longo das experiências anteriores, né? Então a espiritualidade, ela classifica para fins didáticos, né, para que a gente possa compreender que os mundos eles estão em categorias, sendo em um número de 5, né? 5 categorias, então, são esses mundos. O mundo primitivo, do qual a Terra já foi já passamos pelo primitivismo, portanto, já passamos por uma transição, que foi a transição entre o primitivismo e o mundo de provas e expiações, do qual nós estamos começando a sair agora, né? Então, mundos primitivos, provas e expiações, que é a Terra, mundos regenerados, mundos felizes e mundos angélicos. Então, essas 5 categorias, né, é que a Terra se encontra nesse de provas e expiações que falamos. É uma posição intermediária, então, seria a transição da qual falamos, para sairmos de provas e expiações e adentrarmos em mundo regenerado, do qual a Terra está aos poucos transformando-se, né? A gente passa por essa janela de tempo, a qual chamamos, o qual a doutrina espírita chama de transição. E a gente vai ver que essa transição ela vai ser mais ou menos, né, longa, dependendo da disposição que as criaturas que habitam esse mundo tenham de transformar-se. Então, o mundo de provas e expiações, ele é descrito pelos espíritos como um mundo onde o mal ainda predomina em relação ao bem, a razão pela qual ainda padecemos de tantas misérias e sofrimentos aqui na Terra. E nesse ponto eu separei um trechinho bem curtinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no Evangelho, né? Ela está no item 15 do capítulo 3. É o finalzinho de uma mensagem do Espírito de Santo Agostinho. Ele fala assim: a Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita.
mas que têm como caráter comum o fato de servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos tendem a ir lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo reverta em proveito do progresso do espírito. Então, aqui de uma forma indireta, Santo Agostinho nos lembra que o sofrimento, as dificuldades, fazem parte da condição da qual a Terra passa, né? E as criaturas, por sua vez, ali vão sofrer por esses fenômenos da natureza e por estarmos vivendo todos juntos com alguns espíritos encarnados, alguns mais voltados ao bem, outros mais voltados à perversidade, à maldade, né? Que aqui ele, só relendo essa penúltima frase aqui, esses espíritos tendem a ir lutar, né, aqui na Terra, ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Então, para que nós possamos transformar o mundo, e aí a gente começa a se perguntar como é que nós vamos transformar, ou como é que será a Terra regenerada, quando é que adentraremos, então, nesse mundo regenerado, né? Para essa transformação, nós vamos ver que a gente vai começar pela nossa transformação íntima, pela nossa reforma íntima, né? É fundamental trabalharmos o autoconhecimento, pacificando os nossos conflitos pessoais, né? Porque não haverá paz fora se não houver paz dentro. Então a paz vai começar dentro de cada um de nós. Porque a gente imagina que a paz virá de fora, que alguém trará essa paz de fora, que alguém pacificará a terra. Quem terá que ser pacificado, modificado e, portanto, regenerado são os homens que aqui habitam, né? Então, o grau evolutivo ele pode ser diferente para cada um de nós, mas todos temos compromissos com a evolução pessoal e com a coletividade também. Então, ao mesmo tempo que nós nos preocupamos com a gente, conosco, né, nós vamos nos preocupar com o meio em que vivemos, com o próximo. Basta lembrar que se a gente se preocupar de forma sincera, trabalhar assim de forma com bastante desenvoltura, nós já estamos fazendo um bem enorme ao planeta, ao mundo, porque imaginemos se cada um fizer o seu melhor, fizer o que é correto, trabalhar para se elevar moralmente, o mundo se transformará rapidamente, né? Mas infelizmente nem todos ainda têm essa consciência. Então nós veremos que o tempo de progressão entre as 5 categorias não podem ser exatos, pois cada espírito tem um início idêntico, né? Deus nos criou simples e ignorante, simples no sentido de nada ter de virtude nem de defeito, e ignorante com relação às coisas do espírito. E aos poucos nós fomos conquistando, fomos nos educando, né, como espíritos. Então essa chegada aos mundos angélicos, desde o início até a chegada, ela vai levar um tempo mais ou menos longo. Vai depender então da desenvoltura, da vontade que o espírito tenha de se melhorar, para fazer essa travessia evolutiva, né? Através daquilo que nós falamos como autoconhecimento e o despertar da consciência. Quando compreendermos realmente o que é essencial, o que estamos fazendo na Terra, né? Qual o objetivo de Deus nos colocar aqui? O que temos que aprender? Porque só sairemos da Terra quando realmente tivermos aprendido. Como uma criança que vai passando pelo ano letivo, um após o outro, até aprender a lição, né? Assim somos nós, como aprendizes aqui na Terra, né?
Nos 2 últimos séculos, se ouve falar muito de os tempos são chegados, que os tempos são chegados, né? Então aqui, esse é justamente o título do capítulo 18 lá de A Gênese, que eu falei no início, né? E a gente vai ver que se aproxima então o tempo em que a Terra atingirá o estágio de mundo regenerado, dando-nos a impressão que a mudança virá de fora. E a gente logo pensa que a Terra vai virar uma bola de fogo, ou que ela vai partir-se ao meio, muitos maremotos e terremotos, aluviões, né? E como a gente falou, a mudança ela é sociológica. À medida que as criaturas forem se melhorando, a natureza também ela vai ficando mais mansa, vamos dizer assim, em relação a esses destemperos naturais. As enchentes, os aluviões, os maremotos, eles vão se dissipando, né? Vão diminuindo de intensidade, porque não haverá mais, então, a necessidade dessas expiações, desses grandes desencarnes coletivos, como nós vemos ainda, né? Então, a evolução do indivíduo, bem como da coletividade, fará do planeta um mundo de maior justiça, de menos leis e mais cumprimento, então, dessas leis que aqui já estão vigentes, né? Será de reconhecimento dos valores éticos, dos valores morais, né? Um mundo de mais amor, de mais tolerância, né? Então não há como falar de regeneração sem falarmos de nós mesmos, também da nossa reforma íntima ou da nossa renovação, né? Sem esmorecermos diante das crises, pois sabemos que toda época de renovação ela é precedida de uma crise existencial, uma crise emocional, moral, financeira, né? Basta a gente olhar o noticiário, ver como é que o mundo está mudando rapidamente e às vezes de uma maneira com a qual nós não gostamos muito, né? Nós vemos as coisas assim, quase que imaginando assim que Deus teria perdido o controle do mundo, né? Que Deus estaria lá se descabelando, né? E sem o comando daquilo que aqui acontece. E a gente sabe que Deus não erra, que Deus sabe de tudo, que tudo isso faz parte do processo, né? Essas convulsões fazem parte desse processo de transição. Então, por mais que pareça para nós um processo caótico, nós veremos que não é assim, né? Que estamos sempre amparados e guiados por uma ordem divina, por espíritos que nos auxiliam sempre por amor. Às vezes vamos nos sentir abandonados, desesperados, com medo, mas lembremos sempre que Deus está conosco. Lá na questão 737 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta à espiritualidade. Ele pergunta assim: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causa. Então, aquilo que nós vemos como flagelos, como castigos, né, como grande sofrimento, está ali um recurso da divindade para nos transformar. Basta a gente olhar, os irmãos não precisam responder, mas
a gente pode se fazer a pergunta do porquê é que eu vim para a casa espírita. O que é que me trouxe aqui? Se foi só uma vontade assim voluntária ou se eu tenho alguma dor, alguma aflição. Eu já posso antecipar. Vim e venho porque tenho aflições, tenho sofrimentos e aqui encontro um amparo, né, um acolhimento através do atendimento que aqui é feito, daquilo que aqui é ensinado, né? Então isso nos traz muita esperança, muito consolo, muito conforto, né? Então, aquilo que, do nosso ponto de vista, como nos disse a espiritualidade, eu respondeu ao Kardec, né? Do nosso ponto de vista pessoal, é que nós apreciamos como flagelo. Então, a lei de destruição, né? Ela está ali para trabalhar aquilo que é transitório da matéria. Tudo que está na matéria é transitório. Tudo que vemos de material ou está morto ou vai morrer, né? O espírito não. O ser inteligente que habita esse corpo, ele vai viver para sempre, né? A nossa bagagem, o que aprendemos até agora, ele é intransferível, né? É algo que não vai ser tirado de nós. Então podemos observar o grande avanço tecnológico e intelectual. Nós chegamos a um limite onde teremos que acelerar agora o desenvolvimento moral. Aqueles que não se adaptarem à nova condição do planeta serão convidados a sair. Então tudo que podia ser desenvolvido na tecnologia já foi desenvolvido. A gente vai ver aí, hoje se fala em inteligência artificial, tudo que é de mais avançado na tecnologia o homem já trouxe. As últimas informações aí sobre esses grandes e potentes telescópios, o James Webb, por exemplo, que é o último telescópio que a NASA lançou para observação do cosmos, ele já traz informações de que são observados 3 trilhões de galáxias, 3 trilhões de galáxias, cada galáxia com aproximadamente 200 bilhões de sóis, cada sol com seu sistema, com seus planetas, cada planeta com seus habitantes. Então imaginemos a grandiosidade, né, de algo que a gente não consegue nem imaginar, né? Então o homem na tecnologia já avançou muito. Na moralidade, infelizmente, ainda falta, né? Então, é esse o trabalho que a doutrina espírita e outras denominações ou tradições religiosas, mesmo algumas não religiosas, que visam, que buscam educar a criatura, educar o ser humano para aquilo que é essencial, né? E aí, aquela pergunta que eu fiz lá no começo, que a gente normalmente faz, aqueles mais ansiosos, né? Quando é que nós vamos entrar em regeneração de fato? Quando é que vai começar? Então a gente vai ver que, ainda que não pareça, o processo já começou. Já demos talvez o primeiro passinho, mas falta bastante. Até adentrarmos, até estarmos com o mundo totalmente regenerado, pode levar 2, 3, 5, 10 séculos, vai depender da nossa disposição em transformarmos, de mudança, né? Então, vamos lembrar que essas transformações são gradativas, a transformação da natureza são cíclicas, né? São ciclos que não se pode fazer qualquer tipo de previsão de tempo para que a Terra deixe definitivamente a condição de provas e expiações e entre para a categoria de regeneração. Como já falamos, o tempo é a gente que vai determinar, com a nossa vontade. Um desses sinais, quando é que a gente vai poder ver alguma coisa assim? Opa, já estamos mais de forma célere, ou caminhando mais rápido dentro de regeneração. Então, um desses sinais, ou das condições, uma das, é a extinção da fome. Quando não houver mais fome no mundo, né?
E o Evangelho ele vai nos falar de outros sinais. Baseado ali numa palestra do nosso irmão Jorge Elahá, ele fala o seguinte, que nós poderemos conhecer 7 sinais sobre a transição planetária. 7 então. Esses sinais nos fala Jesus lá no sermão profético, né? Que está em Mateus, nos capítulos 24 e 25. No sermão profético, então, se os irmãos quiserem ler depois, ele vai falar desses sinais que nós vamos comentar um pouquinho aqui. Esses 7 sinais já estão todos presentes nos dias de hoje, e assim saberemos se já iniciamos a caminhada dentro da regeneração. Vamos ver se já estão todos, né? Porque, ao que parece, não estão todos os 7 sinais ainda. O primeiro sinal que nos fala o sermão profético é que ele fala assim, haverá falsos cristos, mas ainda não será o fim. O fim aqui não é o fim de extermínio, é o fim como objetivo. A gente pode entender assim, haverá falsos cristos, mas ainda não chegaremos no objetivo, não será o fim, né? São esses que trazem ou criam ideologias, os falsos cristos, né? E criam ideologias novas e estranhas, como intolerâncias em diversas áreas, racial, política, social, religiosa, levando pessoas por caminhos equivocados que podem culminar em homicídios, na promiscuidade, nos vícios, o desprezo pela vida, né? E até o suicídio. Então, posso estar enganado, mas os irmãos talvez concordem comigo que a gente vê muito disso hoje, né? Os falsos cristos aí disseminando informações que levam muitas criaturas por esse caminho dos vícios, da promiscuidade, dos vícios, etc. Segundo sinal, haverá guerras e rumores de guerras, mas ainda não será o fim. Então o Espiritismo ele nos fala das guerras físicas e das guerras ideológicas, como as formas violentas, de grande agressividade nos nossos comportamentos, né? Na atualidade, como por exemplo, da intolerância vista nas redes sociais, no trânsito, nos lares. A gente vai para as redes sociais, dá até um arrepio de ver criaturas se atacando, né? Às vezes por bobagens. Terceiro sinal, haverá perseguição aos cristãos, mas ainda não será o fim. A intolerância, a perseguição de grande parte da humanidade àqueles que pregam a paz e o amor, que pregam a defesa da vida. Os que fazem oposição, por exemplo, ao aborto, são vistos como pessoas contrárias ao progresso, né? É uma inversão de valores. Os que se posicionam contrários à pena de morte são vistos como se fossem agressores, os próprios agressores. Isso tudo vai fragmentando a nossa sociedade. Então são estratégias daqueles que buscam separar, né? Que buscam ali, separando pelas ideias, gerar ali o conflito, o medo, né? E no quarto sinal, diz que haverá traições e ódio, mas ainda não será o fim. E sobre essas traições, nós vamos ver pessoas traindo umas às outras, fomentando sentimentos de ódio, pessoas se agredindo, propagando desamor. E, infelizmente, isso está muito presente na nossa sociedade de hoje. E, infelizmente, ainda, entre os espíritas mesmo, a gente pode ver pessoas que propagam ódio, especialmente nas redes sociais. Quinto sinal, haverá falsos profetas, mas ainda não será o fim. São os que estão a serviço dos falsos cristos. Os falsos cristos é aquele lá dos primeiros sinais, né?
Então, são os que estão a serviço dos falsos cristos, divulgando falsas doutrinas, avalizando a licenciosidade, a distorção dos valores éticos e morais. A gente pode trazer como exemplo alguns influenciadores digitais. Esses irmãos nossos que equivocadamente estão ali, se intitulam influenciadores, têm uma boa capacidade de comunicação e um grande risco de levar multidões ao equívoco. Fazer com que jovens, muitas vezes, cometam equívocos, até suicídios, né, como temos visto. E no sexto sinal, o amor de muitos irá esfriar, mas ainda não será o fim. Por ser muito grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará. Vemos as pessoas perdendo a esperança, acreditando que o mundo não tem mais jeito, que a bondade não vale a pena e que o mal venceu o bem. Então esses seriam homens de pouca fé. A gente vai ver entre os religiosos, alguns espíritas, pessoas que às vezes trabalham assim por anos a fio e não veem a mudança de uma forma mais consistente, abandonarem a tarefa ou acharem que não tem mais jeito e o mal venceu, né? São aquilo que Jesus chamou de homens de pouca fé. Então que nós não percamos a esperança, que possamos continuar o trabalho edificante, né? Com esmero, com vontade, com dedicação. Então aqui nós vimos os 6 sinais, e esses 6 sinais, infelizmente, estão bastante presentes na nossa sociedade hoje. Então os 6 sinais, pelo que os irmãos puderam ver, são ruins, mas o 7º é bom. O 7º sinal de que nos fala o Evangelho, ele diz que o Evangelho será pregado em toda parte do mundo, e então será o fim. Então teremos atingido o nosso principal objetivo, levar Jesus para quem não conhece, levar as ideias do Cristo, né, para aqueles que precisam. Então ali está de fato o início da regeneração. Ainda que a internet seja um instrumento de grande alcance, ela alcance a muitas comunidades mundo afora, ela não pode chegar a todos os lugares. Então, esses lugares mais distantes ainda terão que ser feitos por evangelizadores. Por nós que estamos aqui, conhecedores do Evangelho, teremos que de algum modo levar Jesus até esses lugares mais distantes. Então a tarefa de divulgação dos próximos 100, 200, 300 anos, especialmente quando os espíritas forem espalhados em todos os pontos do mundo e dentro de outras religiões, a gente vai ver que não é uma tarefa fácil, né? Em um trabalho de aproximação, de esclarecimento dos povos que ainda desconhecem Jesus, né? É uma tarefa, então, para nós cristãos, aqui. Nós vamos ver que hoje nós temos grande facilidade de pregar, de levar o Evangelho. Temos tecnologia, os celulares, né? Muitas obras, só no Espiritismo tem cerca de 5.000 obras. Né? Já pensaram quanta informação nós temos à nossa disposição? Então, com muitos recursos à disposição, né? E amanhã a tarefa tende a ser mais árdua, em ambientes muitas vezes mais inóspitos, né? Então a gente vai ver isso que eu estou falando lá no capítulo 18 da Gênesis, e Kardec fala um pouquinho disso. Então, para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela seja povoada apenas por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que não quererão senão o bem. Então, que nós possamos nos empenhar nessa tarefa ao máximo, né? Não tenhamos medo da mudança. Então, todo esforço para a conquista das virtudes que são divinas, todo o mérito decorrente da prática da verdadeira caridade que alcançamos hoje, nos credencia para a vida futura.
para o mundo regenerado que almejamos. Ainda que não lembremos, nós já passamos então por uma transição que nós falamos lá do primitivismo para provas e expiações, e agora estamos começando a entrar em regeneração. No processo de transição, lá no item 20 do capítulo 18 é a Gênese, ela diz assim, o capítulo 18 ele é bem grande, então o item 20 tem um trechinho que eu trouxe aqui. A geração que desaparece levará consigo seus preconceitos e seus erros. A geração que se levanta, banhada numa fonte mais depurada, imbuída de ideias mais sadias, imprimirá ao mundo o movimento ascensional no sentido do progresso moral que deve marcar a nova fase da humanidade. É a regeneração das criaturas que irá imprimir características novas ao planeta. Como falamos, o mundo, a Terra, materialmente falando, vai se transformando à medida que os habitantes daqui se transformarem, porque o mundo ele está de acordo com a evolução dos seus habitantes. Então, essas criaturas que aqui habitam, que é a regeneração das criaturas que irá imprimir as características novas ao planeta. E aqueles que carimbarem então o passaporte para retornarem à Terra, encontrarão aqui pessoas empenhadas no bem. O bem, o bem será, hoje o mal ele sobrepuja o bem. No mundo regenerado será o contrário, o bem irá sobrepujar o mal, porque haverá ainda maldade, mas numa escala muito menor, do que temos hoje. Encontraremos então pessoas vivenciando o Evangelho em um planeta que também está em transformação, onde os eventos climáticos, os aluviões, catástrofes climáticas serão muito mais raras, porque ainda teremos necessidade de provas, mas não mais de expiações no mundo regenerado. Então se abre muita esperança aí para que nós aceleremos esse processo e adentremos de vez no mundo regenerado. Então a natureza estará mais adequada à mansuetude e à bondade das criaturas que aqui estarão, que não mais passarão por grandes dores e sofrimentos, graças à condição moral que alcançaram. Então, que essas notícias, vamos dizer assim, essas informações possam trazer algum alento, alguma esperança aos irmãos, de que apesar de todas as dificuldades e sofrimentos, das maldades que a gente vê pelo mundo, nada está perdido. Deus está conosco, os bons espíritos nos amparando, Jesus com seus trabalhadores estão muito mais atentos do que a gente imagina. Tá bom, meus irmãos? Agradeço pela atenção, pela presença. Jesus nos ampare, nos ilumine a todos. Muito obrigado.